Ministério de Louvor, obrigado, que bênção, hein? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, continue dando graça. Foi lindo louvor, que maravilha. Vamos orar para o pastor Guilherme? Dá para você estender a sua mão, para a gente fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho. Senhor, pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua graça. Use o Senhor, como o Senhor já usou outras vezes, nós pedimos, use-o mais uma vez, com graça, sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, guarda, Pai, sua família, guarde, Senhor, a Débora, o Neto, a Sabrina, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a tua bênção esteja sobre ele. Senhor, sobre tudo que é chamado pelo seu nome, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Teu filho, Senhor, seja um instrumento para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Boa noite, paz, meus amores. Boa noite, paz. Amém. Que alegria, obrigado por serem. Que alegria e que responsabilidade estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre muito importante, é um momento muito importante para mim falar sobre a palavra do Senhor. Gostaria de pedir que vamos ficar de pé, vamos em reverência à palavra, vamos ler um texto agora e vamos ler juntos. Bom, eu acredito que vai passar aqui atrás aqui. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Você já imaginou mais ou menos sobre o que nós vamos falar hoje? Quem viu? Sobre o quê? Sim. Sobre o quê? Ah lá, ó, tá ali, ó. Foi, isso que me entregou. Tá dando papo isso, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de... Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando quiser fazer isso, todas as vezes que beberes. Tem alguma Bíblia falando assim? Quando quiser, quando puder, quando tiver um tempinho, na hora que der vontade. Tem alguma Bíblia falando assim? Tem escrito assim, ó: fazer isso. É no imperativo. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Coloca a mão no seu coração agora, vamos orar. Senhor, grande Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha me usar como um instrumento das tuas obras na vida dos teus servos. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver e entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, meu Deus, eu sempre te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir e entender o que a sua palavra, Senhor, quer para nós. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que todos nós que estamos aqui venhamos sair, Senhor, pessoas aqui transformadas pelo poder do teu Evangelho. Senhor, meu Deus, que eu não venha pregar aqui, Senhor, que eu não venha trazer aqui ideias minhas, conceitos meus, dogmas meus, mas, Senhor, meu Deus, que a tua palavra, em sua essência, venha ser pregada aqui esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, que apesar de mim, Senhor, apesar de nós estamos aqui. Em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento, eu te peço, pode se sentar, por favor.
Meus irmãos, o Senhor me deu essa palavra, que eu vou passar para vocês aqui. Na última ceia, que foi celebrada em novembro. Não, foi celebrada no último domingo de novembro. Eu tomei a ceia aqui junto com a minha família, e olhando para vocês assim, olhando para a igreja, olhando para as pessoas, ceando, e o Senhor me trouxe essa palavra. Falar sobre ceia, nós precisamos entender um conceito sobre o diminuir a velocidade. Se nós formos, a gente vai chegar aqui, a gente vai contextualizar em que situação que Cristo instituiu a ceia. Mas a ceia é um convite para nós diminuirmos a nossa velocidade. É um momento onde nós vamos olhar para um pedaço, um fragmento de pão, vamos olhar para um cálice de vinho, de suco de uva, e ali nós vamos reduzir a velocidade ao ponto de nós conseguirmos olhar para nós mesmos. Quem vive num mundo agitado, que eu acredito que todos aqui vivam no mesmo mundo que eu, né? Todos aqui vivem aqui mesmo, a correria do dia a dia, não é? A gente hoje, a nossa sociedade hoje, não consegue entender o conceito de reduzir a velocidade. Não consegue entender o conceito de diminuir o ritmo, parar, respirar e entender que a ceia ela é um momento de pausa. Observando a nossa igreja, a gente observa que o culto de ceia, ele passou a ser um culto comum. Está na nossa agenda, pastor Gabriel. É o último domingo de todo mês. Algumas igrejas é o segundo domingo, outras igrejas é o primeiro. Mas nós vamos mergulhar agora na palavra e nós vamos entender que 3 perguntas acompanham a ceia. O que é a ceia? Quando que deve ser observado? E por quem? E nesse momento nós vamos entender que no próximo domingo nós precisamos chegar aqui de uma forma menos acelerada. E nós vamos juntos entender isso, tá bom? Como domingo que vem é a primeira ceia do ano, eu agradeci muito ao Senhor por ter me dado essa palavra, e quando Ele me deu essa palavra eu não sabia que eu ia pregar no domingo anterior à ceia. Pessoal, Senhor, obrigado. É uma responsabilidade. E quando nós falamos de ceia, nós entendemos que há 4 tipos de pessoa dentro de uma igreja evangélica. Não falo aqui exclusivamente de Logos. O corpo de Cristo se parece muito. As igrejas evangélicas que abraçam o Evangelho com seriedade, com responsabilidade, as pessoas que frequentam essa igreja, todas nós nos parecemos. Algumas coisas um pouco diferentes, algumas coisas mais parecidas, mas há muitas semelhanças. E quando se fala de ceia, nós nos deparamos com 4 pessoas. Nós encontramos pessoas entre nós que entendem, que sabem o que é a Santa Ceia. Tem um grupo entre nós que sabe. Todo dia, todo culto de ceia chega aqui sabendo o que está fazendo. Tem essa consciência. Existe um outro grupo, misturado também, que é um grupo que não sabe. Tem gente entre nós que fez o pré-batismo, que batizou, que veio de outras igrejas, que veio de outros ministérios, e que senta aqui no domingo da ceia sem saber do que se trata. Me dão um pedaço de pão, um cálicezinho, eu como e bebo e choro depois que junto com o pessoal, mas não sabe do que se trata. O terceiro grupo, esse terceiro grupo é a turma que está aqui, é as pessoas que vêm na ceia, assiste o culto da ceia, mas ele não consegue entender. Como é que é essa história? Ele me dá um pedaço de pão, como é que é essa história de corpo de Cristo? Eu não entendo. Que história é essa? Vocês vão ter um cálicezinho ali, que sangue de Cristo? Não pode, está errado, não entendo. Então, tem a turma que sabe, tem a turma que não sabe, tem a turma que não entende, e essa que declara, não entendo, não sei. Foge. Mas existe um 4º grupo. E esse 4º grupo,
como pastor, me traz grande preocupação, me traz falta de sono, me traz aquele momento de oração. Quem é pastor sabe o que é isso. Você está orando e o coração doendo e fala assim: Senhor, não deixa ser isso não. Existe um grupo que não está nem aí. Vem para a igreja, vê quem tem que ver, marca com quem tem que marcar, conversa com quem tem que conversar, aí olha assim: é ceia. Não está nem aí. 4 grupos entre nós. Pastor Guilherme, o senhor está julgando? Não. Aqui nós estamos falando de palavra. Nós entendemos que entre nós há vários tipos de pensamento, vários tipos de entendimento, vários tipos de conhecimento. E é assim que funciona a igreja. Para isso existem as escolas dominical, para isso existem os grupos de discipulado, as igrejas em célula. Mas nós vamos entender aqui agora. Primeiro ponto que nós vamos entender: em qual dessas 4 categorias que nós estamos? Essa é a minha função. Nós vamos falar agora o que é a ceia para quem não entende, para quem entende, para quem sabe, para quem não sabe e para quem não está nem aí. E ao final, haverá um convite para você. Claro que é. Porque ainda dá tempo de convidar, ainda dá tempo de nós, pastores, ajoelharmos, buscarmos o Senhor. Senhor, traz esse povo, Pai. Traz entendimento. Então, ainda dá tempo. O meu objetivo hoje aqui, o Senhor tem falado comigo. Uma vez que eu falei isso, que o Senhor falou comigo, alguém me perguntou assim: a voz do Senhor é a voz de homem ou de mulher? Eu falei: como assim? Não, porque você falou que você ouve a voz do Senhor. Eu falei assim: não, eu não ouço a voz do Senhor. Quando nós falamos que Deus falou conosco, é o sentir a voz do Senhor. É diferente. Eu sinto a voz do Senhor. Então o nosso objetivo aqui hoje é confirmar para aqueles que sabem o que é a ceia, apresentar a ceia para aqueles que não sabem, explicar para aqueles que não entendem e alertar aqueles que não se importam. Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos começar então. O que é a ceia? A ceia é um anúncio. A ceia dentro do corpo evangélico, ela é um anúncio, é um grito, é uma declaração de que o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e ele voltará. Toda vez que você cear, toda vez que você pegar um cálice, toda vez que você pegar um pedaço de pão, você está gritando para o mundo assim: ó, o meu Cristo pode ter penado, pode ter passado o que for por mim. Ele morreu, ele derramou o sangue dele inocente na cruz por mim, mas por mim também ele ressuscitou. E é por isso que eu repito essa ordenança todos os meses. Isso é a ceia. Então, a ceia é uma ordenança, ela é instituída pelo próprio Senhor. Falei com vocês aqui sobre velocidade. A velocidade é uma marca do nosso tempo. Quando Jesus instituiu a ceia, tá lá, nós vamos pegar aqui a passagem de Lucas 22, 19 e 20. Existia uma grande turbulência em Jerusalém. Os discípulos já pressentiam que alguma coisa ia acontecer. Judas já tinha combinado o preço da traição. A Páscoa já estava chegando. Jesus já sabia que o momento dele era aquele. Então havia uma grande turbulência. E os discípulos, o fato de a gente andar com uma pessoa, meus irmãos, nos torna parecido com essa pessoa. Esses discípulos, eles andaram com Jesus durante 3 anos. Eles entendiam já as entrelinhas do que Jesus fazia. E eles sabiam também que estava para acontecer alguma coisa. Eles tinham esse conhecimento. Então, quando Jesus se reúne com os 12,
um cenáculo, era um ambiente controlado, era um ambiente tranquilo. Havia espaço para uma conversa, havia alimentos à mesa, havia pão, havia vinho. Ali Jesus ele trouxe aqueles homens atribulados, aqueles homens num momento difícil, num momento, e diminuiu a velocidade e chamou-os para se alimentar, todos sentados, todos acomodados, todos acolhidos, todos com os pés lavados, todos bem acomodados, próximo dele, em contato com ele. Jesus, o que Jesus fez? Reduziu. Calma. Em Lucas 22:19, olha a calma, olha a velocidade que diminuiu, olha a intensidade como reduziu. Jesus fala assim, Jesus faz o seguinte, 19: e tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em? Fazer isso em? Ele instituiu, ele determinou. Este é um memorial. Vocês vão reduzir a velocidade, vocês vão se acalmar, vocês vão sentar juntos e vocês vão se alimentar juntos em memória de mim. Versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus, meus irmãos, num momento de drama, de dificuldade para todos, ele traz todos e fala assim: ó, calma, calma, está aqui o pão, fazer isso em memória de mim. O Senhor, ele determina um memorial, um momento onde todos iriam se lembrar dele. A nossa ceia hoje, ela precisa ser esse memorial. Nós precisamos chegar aqui com a consciência que nós temos que reduzir a velocidade, porque aqui, no momento da ceia, nós vamos lembrar de Cristo, de que Cristo, ele foi moído por minhas transgressões, ele derramou o sangue dele inocente por mim. Eu preciso parar e reconhecer isso. Essa é a função da ceia, é que você reduza a velocidade. Ah, mas eu não consigo, eu tenho coisa demais para fazer. Este aqui é o momento da ceia. Quando você estiver saindo da sua casa na semana que vem, eu não vou pedir para você fazer esse acordo comigo, tem certeza. Mas que o Espírito Santo traga no seu coração assim, ó, acalma, reduz, calma, para que você chegue aqui com a consciência que você está cumprindo uma ordenança, que o Senhor falou com você assim, ó, faça isso em minha memória. É um momento de seriedade. No meu pré-batismo, há 30 e alguns anos atrás, o pastor que deu o pré-batismo, ele virou e falou assim, há 35 anos atrás, virou e falou assim: o dia da ceia, você tem que vir com a sua melhor roupa. É o dia que, se você não passa perfume, no dia da ceia você passa. É o dia que, se você não toma banho, no dia da ceia você toma. Eu lembro do pastor falando isso. Eu demorei alguns anos para vir à igreja, mas hoje eu entendo que o dia da ceia é um culto especial, porque ali está um memorial. Os demais cultos são especiais, é claro. Claro que são. Mas o culto da ceia, ele precisa ser um culto diferente. O último domingo do mês, ele tem que ser um dia onde você não tem outros compromissos. Ah, eu recebi um convite para ir na casa pelo fulano de tal. Que dia que vai ser? Vai ser no último domingo, eu não vou. Ah, eu recebi um convite, é uma festa que custa R$500 o convite e eu ganhei 2, que custasse 1.000. Nós estamos falando de um memorial, de alguém que derramou o sangue dele na cruz por você e por mim. Precisamos trazer a importância que a ceia tem para os nossos dias. Ah, não, no tempo de Jesus era muito diferente. Era. É claro que era.
É claro que ele era muito diferente, mas existia um quê de velocidade parecido com o nosso. Haveria um assassinato. Já tinham combinado que haveria um assassinato de um inocente, e aquele inocente sabia que ele ia morrer. As 12 pessoas que estavam com ele, uma delas já tinha prendido ele, e sabia que estava para acontecer, e o tempo correndo, e Jesus fala: fazia isso em memória de mim. Toma o pão. Come depressa, como não. O Senhor passou o pão para um por um, com calma. Essa é a ceia. Tem uma coisa interessante também que eu quero participar com vocês. Alguém aqui já parou para pensar por que pão e por que vinho? Eu estava pensando sobre isso com a Débora. Para quem não sabe, a Débora é minha esposa, tá? Tá ali, ó, linda. Mas estamos conversando com ela falando assim: por que no lugar do pão não foi uma costela de carneiro, que era muito comum na época? Por que no lugar do pão não era um chá de folha de damasco, que era super comum e ainda é tomado lá até hoje? Por quê? Há um motivo para a ceia, para o Senhor repartir o pão, e há um motivo para o Senhor servir o vinho. Alguém já parou para pensar nisso? Deixa eu ver. Pode levantar a mão e não, tá? Mas, se nós pararmos para pensar por que o pão e por que o vinho, acho que tem uma resposta para isso. Porque podia ser costeleta de carneiro, né, jovem? Podia, não é ruim não, né? Podia ser bolo, podia ser qualquer coisa. Por que o pão e por que o vinho? Ô, Carol, pode pedir? Coloca para mim, por favor, a primeira imagem do moinho. Tá dando para vocês verem? Sim. Tá dando para todo mundo ver? Sim. Isso aqui era um moinho muito comum na época de Cristo. Era muito comum esse moinho. Era o mais simples que existia e ele era muito comum. As famílias mais pobres ainda não usavam esse aqui, que era o mais moderno. Esse aqui era o micro-ondas da época. As famílias mais pobres, elas ainda tinham uma pedra em casa, que ela tinha um formato de uma meia-lua, e essas famílias, elas tinham uma pedra e ali elas esmagavam o trigo. As famílias mais pobres. As mais abastadas, elas tinham esse moinho aqui, onde jogavam os grãos ali dentro, e ia moendo, e vocês estão vendo aqui do lado aqui, ó, era o resultado da primeira moagem. Era a primeira moagem. E isso era trabalhoso, ia rodando ali. O trigo, para chegar ao pão, o trigo, quando depois que ele é colhido, até chegar ao pão, ele precisa ser esmagado. Ele precisa ser moído. Ele precisa ser quebrado, senão ele não vira pão. Mas e o vinho? Mostra aí pra gente, por favor. Tá lá, ó. Ah lá que pé bonitão, olha. Tá vendo? Aqui, ó, esse desenho, essa foto aqui do lado, é uma foto dos lagares. Na Bíblia fala sobre os lagares. A palavra fala que Gideão malhava o trigo num lagar. Não era um lugar de malhar o trigo, aqui era lugar de pisar a uva. Então, os meninos, normalmente eram os meninos, vai ali menino, eram os meninos, mas os adultos também faziam. Eles pisoteavam a uva nessa aqui, e aqui ela acumulava. A uva, para quem não sabe, vou contar uma coisa aqui. Vocês vão fazer assim, ó, tá? Para fazer vinho, não se coloca a uva dentro da garrafa. Todo mundo aqui imaginava que era assim. Tá aqui, ó. É só pegar as uvinhas, pá, bater dentro do copo. E o que aconteceu com aquela uva ali? Virou vinho. Não. A uva, para ela virar o suco, para ela virar o vinho,
ela tem que ser esmagada, ela tem que ser partida, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser pisada. Quando Cristo mostrou, meus irmãos, o pão para aqueles homens e falou assim: ó, este aqui é o meu corpo, é porque ele sabia que ele seria quebrado, ele seria moído, ele seria pisoteado, para que ele se tornasse o nosso pão. Houve dor, muita dor, e Cristo falou com eles assim: ó, façam isso em memória de mim. Olhem para o pão e falem assim: ó, o trigo não saiu lá do campo e veio aqui e parou na minha mão em forma de pão. Não, ele foi moído, ele foi triturado, ele foi pisado, ele foi quebrado, para chegar no pão que me alimenta. Quando Jesus serviu o cálice para aqueles homens, ele falou assim: essa é a nova aliança, fazer isso em memória de mim. Aqueles homens, quando eles pegavam o vinho ou o suco, quando era o memorial, era para se lembrar de Cristo, eles olhavam para aquele suco e sabiam que aquela uva, ela não era pegada na parreira e jogada dentro do copo simplesmente, não, ela era esmagada, ela era pisada, ela era quebrada. E Cristo sabia que o sangue dele seria pisado, esmagado, seria derramado. Por quê? Por quê? Por nós. Pode tirar, obrigado. Então, nós precisamos entender que quando comemos o pão e bebemos o vinho, nós reconhecemos o sacrifício feito na cruz por nós. Não é um pedacinho de pão qualquer, não é um copo de vinho qualquer, um copo de suco qualquer, não. Nós entendemos que quando nós nos reunimos, que nós oramos, que o pastor Gabriel, que os nossos diáconos dividem os cálices, dividem os pedaços de pão, nós entendemos que pela fé, aquele suco que estiver na sua mão da semana que vem, ele não foi parar ali por acaso ou sozinho. Aquela uva, ela passou por um processo doloroso. Aquela uva, ela passou por sofrimento. Aquela uva, ela foi esmagada, ela foi triturada, assim como o nosso Senhor. Isso é o memorial. Quando você pegar aquele pedacinho de pão, pensa nisso. Que você olhar para aquele pão, você precisa entender que aquele trigo não saiu lá do campo e veio parar na sua mão. Não foi assim. Aquele trigo, ele foi moído, ele foi quebrado, ele foi esmiuçado, para que ele pudesse chegar aquele pedaço ali na sua mão. Isso é um memorial. É a partir dali que nós vamos estar cumprindo aquilo que o Senhor determinou para nós. Então, as pessoas que entendem, sabem disso, esse é um fortalecimento para a sua fé. Você está certo, tem que vir, está no caminho certo. Aleluia. Aqueles que não sabiam disso, agora sabem. Nós temos aqui um privilégio, pastor Gabriel, pastor Isaac, que eu acho assim, pastora Jaqueline, pastor Anderson, eu considero um privilégio que nós temos aqui. Os nossos pastores são próximos, estão aqui, sempre aqui. Não tem aqui um trono para ninguém, não tem aqui uma porta lateral que na hora que o culto acaba, o pastor Gabriel vai embora. Pelo contrário, como é que o pastor Gabriel faz? Espera lá na porta. Eu acho isso lindo. Morro de inveja, estou brincando. Mas tem dia que eu passo na porta 3 vezes, para despedir dele 3 vezes, mas isso é um privilégio que nós temos. Então, você que não sabia e que agora você sabe, ok, mas você que não entendia, se você ainda não entendeu, nós estamos aqui.
Ô pastor, você explicou, mas eu continuo sem entender, nós vamos sentar e vamos conversar. Você não está sozinho, nós estamos juntos. Então, quando eu falo sobre o anúncio, quando eu falo assim, ó, a ceia é você gritar para o mundo, porque hoje os anúncios, eles são escritos, estão na tela do celular, eles estão nos posts, nos twitters, no Instagram, acho que quase não tem jornal escrito mais. Mas antigamente os anúncios, eles eram gritados do alto das torres. Quando fala assim, ó, assim você vai anunciar o que Cristo fez por você, era gritado mesmo. Eu reconheço que Cristo morreu na cruz por mim. Era anunciar, era gritar. O Evangelho, ele se torna uma doutrina, se torna uma religião, se torna uma forma de vida a partir do momento que nós contamos para o outro. O que vem a ser o batismo? Todo mundo que fez o pré-batismo sabe. O batismo é um ato simbólico, uma confissão simbólica de que você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Isso é uma confissão pública. Você conta para todo mundo: olha o que Jesus fez por mim. O velho homem morreu e o novo homem ressuscitou. Não é isso? Quem lembra do pré-batismo? Mas o que vem a ser a ceia? É você anunciar, é você gritar para o mundo que Jesus ele morreu na cruz por você. Morreu, mas também ao terceiro dia ele ressuscitou e ele voltará. Essa é a função da ceia. Então a ceia ela aponta para o passado, que é a cruz. Ela aponta para o presente, que é a comunhão com Cristo, e ela aponta para o futuro. O futuro é que Jesus ele vai voltar. E está muito perto disso. Muito perto. Se você acha que você tem tempo, você está errado. Você não tem tempo. Nós estamos num cronômetro. O tempo está correndo de uma maneira contra nós. Está claro até aqui? Vocês querem que comece de novo? Não responde. Quando que a ceia deve ser observada? Eu já participei de um seminário uma vez na época que eu dava aula no seminário, eu formava um seminário lá e eu acabei indo. Nunca gostei muito, mas eu fui. O povo discutia que dia que tinha qual que era o dia certo da ceia, da Santa Ceia. Aí tinha um teólogo lá falando que tinha que ser o primeiro domingo. Primeiro é do Senhor. Aí eu olhei assim, aí um outro virou e falou assim: não, mas lá na minha igreja já é o segundo. Aí teve um outro lá, mais valente, mas o certo é o terceiro. A explicação eu achei a mais assim, mais difícil, sabe? Vou dividir com vocês. Ele falava, pastor Gabriel, que tinha que ser o terceiro domingo. Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro domingo? Toma posse da bênção. Assim. Aí um outro virou e falou assim: não pode ser o quarto domingo. Aí eu lembro que eu perguntei, eu ainda fiz uma pergunta assim, por que não pode ser o quarto domingo? Na hora que ele seminário, o pastor Gabriel deu uma aula lá para mim uma vez. Por que não pode ser o quarto? Não, por causa disso, eu lembro que eu ainda falei assim: gente, eu tenho um compromisso agora. Os irmãos, não há na Bíblia nenhuma referência a que dia que deve ser. 2 vezes por mês? 4 vezes todos os domingos? Algumas igrejas celebram todos os domingos, eu não concordo, porque isso banaliza o culto. Quando fala de memorial, tem que ser algo separado. Mas primeiro, a nossa igreja faz no 4º domingo. É ali que está ocupando. Mas tem igrejas que fazem no 2º, tem igrejas que fazem no 1º, e está tudo bem.
Isso aqui está claro para todo mundo? Então tá bom. Agora nós vamos falar. Era o que é a ceia? Onde é a ceia? E quem deve tomar a ceia? É agora. E eu fui orando e falei: Senhor, me ajuda. Coloca aqui para mim, por favor, 1 Coríntios 11, 27, por favor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios 11, 27. No capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, ele conta o que estava acontecendo em Corinto durante os cultos de ceia. Porque até então não existia essa liturgia que existe hoje. Eram jantares. Existiam jantares, eles se reuniam e ali todo mundo comia e todo mundo bebia. Começaram a ter registros de homens que se embebedavam nesses jantares. Pessoas que comiam tudo e não esperavam os outros chegarem. Está tudo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Pessoas que comiam tudo e não esperavam os outros chegarem. Então, essas pessoas, elas tinham acesso à ceia, mas as comiam indignamente, em função daquele momento ali. Ah, mas isso só serve para aquela época? Não, serve para nós. Nós precisamos estar dignos aqui para comer. Precisamos estar em ordem, precisamos estar organizados, precisamos esperar uns aos outros. Já pensou que bonito o pastor Gabriel chegar aqui, o culto está marcado para as 18 horas, aí ele serve a ceia às 18 horas. Não vai esperar ninguém, não vai dar os 5 minutos. Esse indignamente, ele estava relacionado àquele momento, aquelas ceias que eram celebradas em Corinto. Agora coloca, por favor, o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Meus irmãos, como o Evangelho ele é lindo, como o Senhor ele é perfeito, como o Senhor é maravilhoso, porque o nosso relacionamento com o Senhor ele é individual. Eu saio daqui, ninguém sabe para onde que eu vou. Algumas pessoas aqui sabem onde eu moro, outras não. Algumas pessoas me conhecem aqui há anos, nunca foram na minha casa, não sabem onde eu moro. Eu não acompanho a vida de vocês, não sei onde Davi estuda, o que ele faz na escola, se cola, se dá cola para os outros, não sei. Rutinha, não sei onde a Rutinha trabalha. E agora? Não sei. O Igão, não sei o que o Igão faz. Ou melhor, eu sei o que ele faz, mas não sei onde ele trabalha. Mas o nosso relacionamento com o Senhor, ele é individual. Por isso o Senhor nos colocou aqui pastores e não juízes. Por isso estão aqui pastores e não promotores. É isso, pastor? É o promotor que acusa, né? Não, nós estamos aqui para julgar ninguém. A palavra fala assim, examine-se, pois, a si mesmo o homem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e logo em seguida rejeite o corpo de Cristo. Está escrito ali assim? Examine-se o homem e vá embora depois. Examine-se o homem e se acuse e vá para o inferno logo em seguida, é isso? Não. A palavra fala assim, examine-se, pois, o homem. Se examina. Isso é individual. Eu não posso fazer isso pelo Guilherme Neto. Eu não posso fazer isso pelo Dinei, meu amigo. Eu não posso fazer isso pelo meu irmão. Ela é individual. E a palavra ela é muito clara. Quando Jesus fala assim, aquele que me rejeitar na terra, eu o rejeitarei onde? Me causa muito temor quando eu vejo as pessoas dentro da igreja, o diácono vem passando a ceia,
a pessoa vem e fala assim, olha, eu sou um observador nato. Algumas pessoas fazem assim, ó. Vocês perceberam o que a pessoa faz? Quase imperceptível, é só um diácono que está na frente dele, ele faz assim. Dá uma olhadinha pro lado. Tem outros, se eu estiver exagerando, os pastores aqui levantam a mão. Tem outros que fazem assim, ó. Tem outros que fazem assim, ó. Examine-se. E assim mesmo encontra dentro de você o que está errado. O Espírito Santo ele vai te mostrar. Examine-se. Eu devo fulano, eu devo ciclano, eu menti, eu pequei, eu roubei, eu bati nos outros, eu fumei, bebi. Examine-se. Senhor, me mostra, Senhor. E assim come Pedro. Pastor Guilherme, você está falando que todo mundo pode tomar ceia? Eu estou falando que a palavra diz para cada um se examinar. Eu não estou aqui na posição de juiz de ninguém. A nossa igreja, existe um hábito, há uma regra aqui, que é a ser servida para aqueles que foram batizados, para os que são membros da igreja, mas eu sempre vejo que no dia da ceia é franqueado para quem estiver aqui. Examine-se o homem a si mesmo. Existe alguém aqui entre nós que não peca? Tem alguém aqui que pode bater no peito e falar assim, de 6 da manhã, que foi a hora que eu acordei. Não, 6 está muito cedo. De 8 da manhã, da hora que eu acordei. Porque ninguém é de fé, né? Domingo, vou dar 6 da manhã. De 8 da manhã, da hora que eu acordei. Até agora eu não pequei nenhuma vez. Existe alguém que consegue fazer isso? Não. Nós somos pecadores. A questão do examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz respeito a se ver em um reflexo. Todo mundo aqui tem espelho? Todo mundo aqui tem espelho, não tem? Quando você se coloca na frente de um espelho, você está se examinando, você está se olhando, se arrumando. O examine-se, pois, o homem a si mesmo, tem a ver com você olhar para você mesmo num espelho e você falar com o Senhor assim: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que, mesmo falhos, mesmo pecadores, nós estamos aqui. E é a hora onde você vai falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Não rejeite o corpo de Cristo, porque a palavra fala sobre aqueles que rejeitaram. Aqueles que o rejeitaram, eles serão rejeitados aonde? No céu. A ceia, ela não é um meio de salvação. Não é. Se eu tomar a ceia aqui, eu vou ser salvo. A ceia é uma expressão de quem já foi salvo. E todos aqueles que reconhecem a Cristo como o único e suficiente Salvador, Ele jamais os lançará fora. Aqueles que reconhecem Cristo aqui na terra, o Senhor vai reconhecer no céu. Esse é um ponto importante. E para isso, eu já falei com vocês sobre esse temor que eu sinto sobre as pessoas que rejeitam a Cristo. Eu te peço, mude as lentes que você tem visto na ceia. Se você via a ceia de uma maneira corriqueira, comum, quase trivial, quase como uma ida ao McDonald's, quase como uma ida na padaria, a ceia é um memorial. É algo carregado de emoção e de significado. É algo que o Senhor determinou num momento de extremo estresse, de extrema dificuldade, e o Senhor determinou que todos diminuíssem a velocidade e acalmassem. Está aqui o pão, está aqui o vinho, façam isso em memória de mim. Essa é a função da ceia.
É um memorial, tá bom? Então, nós estamos diante de 12 ceias. Nós fizemos 12 dias de oração. Um dia para cada mês do ano. E cada mês do ano nós temos no último domingo a ceia. Faço um acordo com você. Ô Senhor, eu não vou faltar nos cultos de ceia. Ai, pastor Guilherme, que religiosidade toda é essa? Não há religiosidade nenhuma aqui. Aqui há o cumprimento de uma ordenança. O Senhor falou assim, ó, façam isso em memória de mim. Não há religiosidade aqui. É um cumprimento. Façam um compromisso com vocês. 12 meses, 12 ceias. Chega ao final do ano, entrega essas 12 ceias para o Senhor. Senhor, foi difícil, eu tropecei, eu caí, eu levantei, eu apanhei, eu bati, eu ganhei, eu perdi, eu fui, eu voltei, eu caí, eu voltei lá no meu vômito, lá atrás, mas eu estou aqui, Senhor, reconhecendo que o Senhor morreu na cruz por mim. Façam isso. A ceia é um memorial da obra consumada de Cristo, uma proclamação viva do Evangelho, um sinal de comunhão entre os salvos, uma antecipação da ceia eterna que será no céu. Não é um culto comum, não é um culto trivial. Como eu estou feliz de poder trazer essa palavra para vocês no domingo que antecede a ceia. Vocês terão uma semana para remoer isso, para repensar isso. É um momento de extrema seriedade, é um momento de conserto, é um momento onde você vai colocar no lugar o que está errado. É um momento onde você vai virar e falar assim, ó, eu preciso consertar a minha vida com a minha esposa. Eu preciso reatar as minhas relações com o meu irmão. Eu preciso tratar melhor o meu patrão, o meu empregador. Eu preciso me tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um aluno melhor. Isso é a ceia. É um anúncio. Ah, mas eu já tenho Cristo no coração. Não basta. Você tem que contar para as pessoas que você tem Ele no seu coração. As pessoas têm que saber. E como que se fala sobre isso? Através da sua forma de agir. Através do seu proceder, através da forma que você trata a sua esposa, que as pessoas vão ver que tipo de servo do Senhor você é. A partir da forma que você trata os seus filhos, as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, tem alguma coisa diferente aqui. A partir do momento que você trata o seu patrão, a forma como você trata o seu patrão, você mostra para aquelas pessoas que você vive nesse mundo, que você compra, que você vende, que você paga, que você recebe desse mundo, mas você não é desse mundo. Está todo mundo entendendo? Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu gosto de trazer a palavra, mas trazer algo para que vocês vejam, para que vocês entendam isso que eu estou falando. Tá bom? Pastor Gabriel, por favor. Glória a Deus. Durante a semana, toda vez que eu pensava nisso, eu chorava. Agora eu não vou chorar, né? Não é possível, já esgotei, né? Ô, Joaquim, me ajuda aí. Cadê aqui? Glória a Deus. Pastor. Mesa bonita? Mesa bonita. Azul? Se falar que eu estou parecendo. Se falar que está parecendo Roberto Carlos, não tem problema. É que eu preciso das mãos liberadas. Aí, pastor. Aí, ó. Pronto.
pastor Gabriel é meu irmão, sangue. E nós já passamos muitas situações difíceis juntos. Já. De dor, de solidão. Né? Mas também nós passamos muitos momentos bons juntos. E a palavra fala para nós trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Isso é reduzir a velocidade. A ceia é um memorial para nos trazer esperança. Não pode ser algo corriqueiro, como quem vai na padaria. Tem que ser algo onde você tem a capacidade de olhar para as pessoas e falar assim: eu te amo, meu irmão. E ali, você tem como pegar uma partícula de pão em memorial ao que Cristo fez por você, e pegar um cálice de vinho e virar para o seu irmão e falar assim: meu irmão, eu amo você e eu renovo os meus votos com você. Cristo morreu por nós, compartilhe o corpo de Cristo comigo. Isso é assim. Glória a Deus. Você não é de verdade? Não. Peraí. Eu sabia que ele ia fazer isso, tá? Então aqui, ó. Então, receba o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo, é um memorial para o seu pecado. Receba o sangue de Cristo. Isso é um memorial. E em nome de Jesus, juntos, vamos cear, lembrando do sacrifício do nosso Cristo na cruz. Glória a Amém, meu Deus. irmão? Pode pôr meu irmão. Vai. Eu estou em pé. Vai. Eu vou pegar um pedaço muito grande aqui, ó. Agora, beba do cálice. Não é para beber tudo, não. Vai. Bom? Eu não posso engasgar, não, peraí. Eu engoli. Ele tá falando a saliva, eu vou saber. Vamos com água muito ruim, né? Todo mundo sente de novo. Esse é o sangue do Senhor derramado na cruz por nós. Glória a Vamos Deus. fazer isso em memória dele. Bom? Te amo. Não é para brincar assim. Eu pensei que eu ia chorar, mas foi. O que nós precisamos entender é que a ceia, ela é algo individual. Convide Cristo para andar com você. Agora eu vou finalizar. Bonito, né? Outro dia o pastor Ricardo falou que eu vou finalizar e algumas pessoas, eu fiquei emocionado, vocês vão fazer ideia, pronto. Mas eu faço agora um convite para você. Finalizando isso aqui. Finalizando esse momento. Onde você for, convide Cristo para ir com você. Glória a Deus. O que você for comprar, convida Cristo para comprar com você. Se você for comer, chama Cristo para comer com você. Se você for beber, Senhor, bebe essa água comigo. Se você for na casa de um amigo, Senhor, venha comigo. Se você for na casa de um irmão, Senhor, venha comigo. Se você for se alegrar, Senhor, se alegra comigo. Se você for se entristecer, Senhor, se entristeça comigo. Eis-me aqui, Senhor. Olha a minha aflição.
Nesses dias tão atribulados, tão difíceis, onde nuvens carregadas se aproximam do Brasil, onde dias difíceis se aproximam. Se você acha que não, por favor, pode olhar para fora da caixa um pouquinho. Onde dias difíceis se aproximam, chama Jesus para passar esses dias com você. Aleluia! Aleluia. Essa semana eu estava falando sobre isso, que algumas pessoas têm achado que a doença do século agora já existe, doença do século, é a depressão. Aí tem outros que estudaram mais um pouco, que acham que é ansiedade. Aí tem outros que estudaram mais ainda, que acham que e vai assim, cada um tem um nome. Meus irmãos, nós que estudamos um pouco a palavra, que lemos a palavra, está na Bíblia. O mal do século é a solidão. Que é isso, pastor Guilherme? A solidão. E aqui vem o meu apelo. A solidão que você sente, a solidão que assola a sociedade, homens e mulheres solitários, sozinhos. A solidão, ela nada mais é do que a ausência de Cristo. Aquele que tem Cristo jamais estará sozinho. O mal do século é o homem sem Cristo. Busca o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho que fazer essa prova. Senhor, eu tenho que pegar esse carro. Senhor, me ajuda a trocar esse pneu. Senhor, me ajuda a trancar essa porta. Traz Jesus para o seu dia a dia. Estamos correndo tanto, temos tanto o que fazer, que Jesus ele tem sido esquecido. E essa palavra é para você que vai vir tomar a ceia na semana que vem. Em nome de Jesus, você estará aqui semana que vem. E quando você estiver saindo de casa, você vai falar assim: Senhor, vem comigo. Senhor, eu estou indo para um memorial daquilo que o Senhor fez por mim. Vem comigo, Senhor. E não pense você, que você se examinar e se ver como um pecador, você é menor do que qualquer um de nós que está aqui. Todos somos pecadores. Todos. E todos carecemos da glória do Senhor. Todos carecemos da misericórdia do Senhor. É por isso que a palavra fala assim: ó, examine-se, pois, o homem, e assim beba e coma do cálice. Beba do cálice e coma do pão. A Bíblia não fala para você negar o corpo de Cristo. Ela fala para você se examinar. Se olha no espelho, vê o que está torto, vê o que está errado, vê o que está sujo, vê o que está faltando. É assim que a gente consegue ver no espelho, não é? Você olha no espelho e você vê o que está faltando, o que está sujo, o que está torto, o que está mal passado, o que está mal lavado. Quando a palavra fala assim, ó, examine-se, pois, é você se olhar no espelho e entender o que está errado. Essa é a palavra de hoje. E que você saia daqui muito incomodado. Eu não quero que o Evangelho passe a ser uma palavra de acalento para vocês. Nossa, eu saí da igreja tão animado, tão feliz. O pastor Guilherme falou que se eu dizimasse 11%, eu ia ganhar 10 vezes mais. Oh, meu Deus! O que nós falamos aqui é que nós devemos trazer Cristo para nós. Que nós vamos participar da ceia como um memorial, reconhecendo que Cristo derramou o sangue dele na cruz por nós. Que ele foi triturado, que ele foi esmagado por nós. E eu quero concluir com uma palavra. O pastor Gabriel está olhando para o relógio ali, olha. Ele pediu para passar com a ré. Ele pediu para passar 19h40. Coloca aqui para a gente, por favor, Isaías 53:5. Vocês lembram quando eu expliquei o processo do trigo, no processo da uva? Vocês acham que aquilo foi ideia minha? Vocês acham que eu tinha capacidade para pensar naquilo? Aqui, ó.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está na palavra. O Senhor, ele foi moído, ele foi esmagado por nós, por aquele local onde ele foi pisado. Está aqui, ó. Nós somos sarados. Se coloquem de pé, por favor, pastor Gabriel. Com bastante temor e tremor, busque o Senhor agora, Ele vai te ouvir. Não terceirize essa oração. Ah, o pastor Guilherme, o pastor Gabriel está orando, não precisa orar. O irmão Daniel está orando lá. Eu acredito na oração do irmão Daniel, não precisa orar. Não. Faça a sua oração agora. Examine-se. Olhe-se no espelho agora. Veja o que está torto, veja o que está sujo, veja o que está errado, veja o que está faltando. E aí sim, você vai comer e beber. Amém? Vamos orar então. Senhor grande Deus, eterno Pai, grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor, e por isso nós estamos alegres. Senhor, meu Deus, obrigado porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos num charco de lodo. O Senhor nos tirou do charco de lodo, nos colocou sobre uma rocha e nos deu vestes limpas. Senhor, obrigado, Senhor, porque por nós, sem merecermos, o Senhor derramou o seu sangue precioso na cruz. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter estado aqui nesta noite, onde juntos, Senhor, nós aprendemos sobre o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque juntos nós aprendemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, meu Deus, obrigado porque a certeza de que o Senhor voltará e reinará com poder e glória sobre a terra, Senhor, está em nosso coração. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, porque nós não abandonaremos, Senhor, o memorial da sua morte por nós. Nós não abandonaremos, Senhor, e que as próximas 12 ceias venham ser, Senhor, 12 momentos de entrega total. Entrega, Senhor, total e absoluta aos Teus pés. Senhor, meu Deus, que nós venhamos firmar um propósito com o Senhor, de estar aqui, Senhor, buscando a Tua face e reconhecendo e anunciando que o Senhor morreu na cruz por nós, que o Senhor derramou o seu sangue precioso na cruz por nós, e que sem o Senhor nós não somos nada nem ninguém. Obrigado, Senhor, que é pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Obrigado, Senhor, porque é pelo seu poder, somente pelo seu poder, que nós estamos de pé. Graças nós te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor.